O currículo paulista considera a educação integral como a base da formação do estudante no Estado, independentemente da rede de ensino que frequenta e da jornada que cumpre. Afirma o compromisso com o desenvolvimento do estudante em suas dimensões intelectual, física, social, socioemocional e cultural, elencando competências e habilidades essenciais para a atuação na sociedade contemporânea. Nas escolas que integram o sistema estadual de ensino, as atividades desenvolvidas devem convergir, em todas as etapas de ensino para que todos possam desenvolver as competências gerais da BNCC. Competências Gerais da Educação Básica 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 4. Utilizar diferentes linguagens para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Essas competências gerais contemplam conceitos, procedimentos, atitudes e valores, enfatizando a necessidade de desenvolvimento de competências socioemocionais. Em tempos de mudanças, a escola vem se fortalecendo como espaço para a experiência do autoconhecimento, da construção identitária e de projetos de vida. Para a autoria, a crítica à criatividade na produção de conhecimentos. Para práticas participativas, colaborativas corresponsáveis no âmbito local e planetário. O desenvolvimento das competências socioemocionais não deve haver determinismo sobre o que o estudante deve se tornar, seu desenvolvimento está relacionado ao ato de aprender a ser. Quando se aprende a ser, é possível fazer escolhas entre querer ser, ou não, de uma determinada maneira, em uma dada situação. Esse querer advém da singularidade construída a partir das percepções gestadas no vivido, ainda que sob influência dos códigos culturais.
É importante reforçar que, sendo as competências cognitivas e socioemocionais indissociáveis, sua mobilização também ocorre simultaneamente, fato que deve ser explorado a fim de garantir o perfil do estudante previsto nas competências gerais. Nesse sentido, empatia, por exemplo, não deve ser trabalhada sem a perspectiva do pensamento crítico orientado pelo conhecimento, sob o risco de tornar-se submissão. Colaboração deve ser aliada à capacidade de argumentação e assim sucessivamente, de acordo com os objetivos pretendidos. Competências como a comunicação, autogestão, criatividade, empatia, colaboração e autoconhecimento, entre outras, quando trabalhadas nas práticas escolares de modo articulado à construção do conhecimento, impactam de modo positivo a permanência e o sucesso do estudante na escola e têm relação direta com a continuidade dos estudos, a empregabilidade e com outras variáveis ligadas ao bem-estar da pessoa, como a saúde e os relacionamentos interpessoais. Práticas de ensino e aprendizagem que consideram o estudante na integralidade estão longe de práticas que normatizam comportamentos, rotulam ou buscam adequar o estudante a um modelo ideal de pessoa. Educação integral demonstra o interesse do currículo paulista em atender necessidades de ensino e de aprendizagem pelo olhar sistêmico. Para que o conjunto das competências gerais possa ser garantido, é necessário enxergar o estudante de forma, reconhecendo seu potencial de desenvolvimento. É necessário acreditar que todos podem aprender e ter a necessária flexibilidade para a adoção de estratégias metodológicas que promovam o protagonismo e a autonomia do estudante. O currículo paulista, em alinhamento à BNCC, preconiza a adoção de práticas pedagógicas e de gestão que levem em consideração compromisso com a formação e o desenvolvimento humano em toda a sua complexidade, integrando as dimensões intelectual, cognitiva, física e afetiva. Compromisso com a formação e o desenvolvimento humano em toda a sua complexidade, integrando as dimensões intelectual, cognitiva, física e afetiva. Acolhimento das pessoas em suas singularidades e diversidades, o combate à discriminação e ao preconceito em todas as suas expressões, afirmação do respeito às diferenças sociais, pessoais, históricas, linguísticas, culturais. Necessidade de construir uma escola como espaço de aprendizagem, de cultura e de democracia, que responda ao desafio da formação do estudante para atuar em uma sociedade marcada pela tecnologia e pela mudança. Todo o espaço escolar é espaço de aprendizagem, aberto à ampliação dos conhecimentos do estudante. O pátio, a biblioteca, a sala de leitura, espaços destinados à horta, a quadra poliesportiva, a sala de aula, entre outros, são espaços propícios à aprendizagem, sendo polos de produção de conhecimentos, nos quais o estudante poderá pesquisar diferentes assuntos por meio de metodologias colaborativas. Os espaços de aprendizagens não se limitam àqueles situados no interior da escola. Museus, monumentos de memória, praças públicas, parques estaduais e municipais, institutos de artes e de cultura, bibliotecas públicas, os teatros e cinemas, institutos de pesquisas, entre outros, constituem-se como relevantes no processo de formação integral do estudante paulista. É necessário que as orientações do currículo paulista sejam observadas por todos os envolvidos no processo educacional, refletindo-se nas práticas de docentes, estudantes, equipe gestora e funcionários, bem como nas relações que se estabelecem no interior da escola e no seu entorno. Enfrentar os desafios requer esforço para cultivar no estudante a compreensão da importância de cumprir com as suas responsabilidades pessoais e sociais, em diversos contextos, sua escola, sua cidade, a sociedade. Formação para a vida refere-se à aquisição, ao fortalecimento e à consolidação de valores e ideais, e à capacidade de fazer escolhas de estilos de vida saudáveis, sustentáveis e éticos. Sobre a educação para o mundo do trabalho, faz-se necessário combinar as demandas dos setores produtivos, os interesses dos indivíduos, os interesses coletivos, preparando o cidadão para o desempenho de profissões cada vez mais fluidas, intangíveis e mutantes. O trabalhador deve estar habituado e preparado para a adaptação contínua das relações profissionais,
dos objetivos da produção da gestão, das tecnologias, inovações e integrações rupturas subjacentes, do posicionamento intelectual, político e filosófico dos atores sociais. O Currículo Paulista Etapa Ensino Médio, em sua parte flexível, apresenta em um dos itinerários formativos a formação técnica e profissional que direciona o planejamento, a sistematização e o desenvolvimento de perfis profissionais, atribuições, atividades, competências, habilidades e bases tecnológicas, valores e conhecimentos, organizados em componentes curriculares e por eixo tecnológico ou área do conhecimento. Tal formação visa o preparo para o mundo do trabalho em cargos, funções ou de modo autônomo, contribuindo para a inserção do cidadão na sociedade. Temas contemporâneos transversais. As orientações curriculares presentes na BNCC indicam a necessidade de superar a fragmentação disciplinar do conhecimento. Para tanto, é fundamental considerar o contexto em que a escola está inserida com foco em promover sentido ao que se aprende e favorecer o protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção de seu projeto de vida. Diante da diversidade dos contextos escolares, caberá aos sistemas de ensino apoiar cada escola no desenvolvimento de ações que promovam a equidade, o que pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes. O Currículo Paulista apresenta possibilidades de fomentar a busca por soluções metodológicas que superem a fragmentação do processo pedagógico, promovendo formas nas quais os objetos de conhecimento se relacionam, integram e interagem nas áreas e entre as áreas do conhecimento. Temas contemporâneos transversais, TCTS, podem ser uma estratégia eficaz para contribuir com a possibilidade de promover ligação entre os diferentes componentes curriculares de forma integrada, bem como de fazer sua conexão com situações vivenciadas pelos estudantes em suas realidades, contribuindo para trazer contexto e contemporaneidade aos objetos do conhecimento descritos na BNCC. As práticas educativas devem promover o aprendizado em torno da realidade vivenciada pelo estudante, por meio dos conhecimentos teoricamente sistematizados, de preferência sobre questões problematizadas a partir do cotidiano em que o jovem está inserido, mobilizando diferentes saberes. A aprendizagem passa a ter maior significado, sendo importante que a escola se organize em torno de uma proposta didática que possibilite a integração entre os componentes curriculares, para que os conhecimentos sejam desenvolvidos de forma integrada, e, assim, tenham mais sentido para o jovem. A escola deve estar comprometida com a formação de jovens para uma sociedade justa, solidária e democrática. Sua proposta pedagógica deve prever o desenvolvimento de processos educacionais colaborativos e dialógicos. Essas ações visam dar concretude e intencionalidade ao aprendizado dos estudantes, que ao se apropriarem dos relevantes, devem ser capazes de interagir no mundo de forma cidadã. Os fazeres pedagógicos devem se balizar em alguns princípios explícitos no parágrafo 2º do artigo 7º das DECNEM. O currículo deve contemplar tratamento metodológico que evidencie a contextualização, a diversificação, a transdisciplinaridade ou formas de interação e articulação entre diferentes campos de saberes específicos, contemplando vivências práticas vinculando a educação escolar ao mundo do trabalho e à prática social. O currículo deve contemplar tratamento metodológico que evidencie a contextualização, a diversificação e a transdisciplinaridade ou formas de interação e articulação entre diferentes campos de saberes, contemplando vivências práticas, vinculando a educação escolar ao mundo do trabalho e à prática social. O compromisso com o desenvolvimento das competências. O Currículo Paulista sinaliza a necessidade de que as decisões pedagógicas promovam o desenvolvimento de competências necessárias ao pleno desenvolvimento do estudante. O Currículo Paulista define competência como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas, cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. O currículo indica claramente o que o estudante deve saber, em termos de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, o que deve saber fazer, considerando habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.
Espera-se que essas indicações possam orientar as escolas para o fortalecimento de ações que a transposição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores em intervenções concretas e solidárias, aprender a fazer e a conviver, no processo da construção de sua identidade, aprimorando as capacidades de situar-se e perceber-se na diversidade, de pensar e agir no mundo de modo empático, respeitoso à diversidade, criativo e crítico, aprender a ser, bem como de desenvolver sua autonomia para gerenciar a própria aprendizagem e continuar aprendendo, aprender a aprender. É necessário garantir o estudante paulista se constitua como cidadão autônomo, capaz de interagir de maneira crítica e solidária, de atuar de maneira consciente e eficaz nas ações que demandam análise criteriosa e na tomada de decisões que impactam o bem comum, de buscar e analisar criticamente diferentes informações e ter plena consciência de que a aprendizagem é demanda para a vida toda. Os princípios do ensino médio no contexto da prática. O ensino médio é a etapa final da educação básica, direito público subjetivo de todo cidadão brasileiro previsto no artigo 205 da Constituição Federal e no artigo 2º da Lei 9.394, 1996, ensino médio é dever do Estado e da família e será promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O Estado de São Paulo almeja tornar o percurso do ensino médio mais atraente para seus jovens estudantes. Diversificar o ensino médio e atender às expectativas do projeto de vida do estudante, independentemente da sua escolha para a vida acadêmica ou para o mundo do trabalho, pode ser uma alternativa para reduzir a evasão escolar e possibilitar a construção de competências e habilidades para o século XXI, uso de tecnologia, mídias, competências socioemocionais, entre outras. A nova estrutura do ensino médio deve assegurar em todas as modalidades de ensino os seguintes princípios, conforme o artigo 5º da Resolução nº 03 de 2018. E, formação integral do estudante, expressa por valores, aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. E, projeto de vida como estratégia de reflexão sobre trajetória escolar na construção das dimensões pessoal, cidadã e profissional do estudante. E, pesquisa como prática pedagógica para inovação, criação e construção de novos conhecimentos. E v. respeito aos direitos humanos como direito universal. V. compreensão da diversidade e realidade dos sujeitos, das formas de produção e de trabalho e das culturas. V. sustentabilidade ambiental. V. diversificação da oferta de forma a possibilitar múltiplas trajetórias por parte dos estudantes e a articulação dos saberes com o contexto histórico, econômico, social, científico, ambiental, cultural local e do mundo do trabalho. VII. Indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a historicidade dos conhecimentos e dos protagonistas do processo educativo. E X. Indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem. Para garantir esses princípios no currículo paulista, é necessário que os processos de ensino e aprendizagem tenham como foco o desenvolvimento de ações que visem superar a fragmentação disciplinar do conhecimento, estimulando a sua contextualização e aplicação na vida real, para dar sentido ao que se aprende. Mudanças curriculares devem ser pautadas por abordagens pedagógicas mais práticas, interativas, inclusivas e diversificadas. Deve-se enfatizar a importância das escolas considerarem as culturas juvenis, a diversidade e singularidade de cada estudante e garantir que desenvolvam a autonomia, a responsabilidade, o protagonismo e o projeto de vida. O protagonismo e a autoria estimulados no ensino fundamental traduzem-se, no ensino médio, em suporte para a construção e viabilização do projeto de vida do estudante, eixo central em torno do qual a escola pode organizar suas práticas. São fundamentais o estímulo e o apoio da escola para o desenvolvimento do projeto de vida do estudante. Devem-se proporcionar condições, tempos e espaços para que o estudante reflita sobre seus objetivos, aprenda a planejar, definir metas, se organizar para alcançá-las, mobilizando competências cognitivas e socioemocionais com vistas ao seu desenvolvimento integral.
para que o projeto de vida funcione como articulador do projeto pedagógico da escola. Com o projeto de vida busca-se oferecer ao estudante paulista condições de se posicionar diante dos contextos e desafios, limites e possibilidades deste século. Uma condição para esse posicionamento é que, ao final da jornada escolar, o estudante tenha formulado um projeto de vida como sendo a expressão da visão que constrói de si em relação ao seu futuro e defina os caminhos que perseguirá para realizá-la em curto, médio e longo prazo. Para que a escola responda a essa tarefa, seu currículo, suas práticas e seus processos educativos devem assegurar ao estudante constituição e consolidação de uma base de conhecimentos e valores advindos dos processos formais de ensino e aprendizagem e da convivência e das experiências adquiridas no contexto social. Capacidade de não ser indiferente em relação a si próprio e ao outro, bem como aos problemas que estão no seu entorno, apresentando-se como parte da solução. Um conjunto amplo de competências cognitivas e socioemocionais, amparadas nas competências gerais da educação básica, lhe permita seguir aprendendo continuamente, realizando a visão que projeta de si próprio para o futuro. Espera-se que a escola contribua para que o estudante se posicione diante das distintas dimensões e circunstâncias da vida por ser capaz de decidir com base nos seus conhecimentos, crenças e valores, que o faça crer no aproveitamento do seu potencial e mantenha-o motivado para a realização do seu projeto de vida, que confere perspectivas à sua vida acadêmica e ao seu futuro. É necessário alicerçar as ações pedagógicas em 3 eixos formativos: formação para a vida, excelência acadêmica e desenvolvimento de competências socioemocionais. Para trabalhar o projeto de vida é importante que a escola conheça e acolha seus estudantes em sua multidimensionalidade, considerando seus interesses e desafios. Cabe um duplo olhar que atente para valores e características geracionais do estudante contemporâneo e se volte para suas especificidades com que se convive no cotidiano da escola, em cada uma das turmas. Para atender a esse pressuposto é necessário encará-lo como fonte de iniciativa, capaz de agir, não sendo apenas um espectador do processo pedagógico, liberdade, capaz de fazer escolhas diante de cursos alternativos como parte do seu processo de crescimento como pessoa e cidadão, compromisso, responder pelos seus atos, assumindo a responsabilidade tanto pelo que faz quanto pelo que deixa de fazer. Essa postura é desenvolvida por meio de atitudes participativas e afirmativas que compõem o exercício da pedagogia da presença. Esse exercício se materializa pelo estabelecimento de vínculos de consideração, afeto, respeito e reciprocidade entre o estudante e o educador, os quais, por sua vez, pautam a forma pela qual o estudante se relaciona consigo mesmo e com os outros no processo de aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer, aprender a fazer, conforme determinam os 4 pilares da educação propostos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. Educação de Jovens e Adultos, EJA. A EJA é uma modalidade da educação básica nas etapas do ensino fundamental e médio garantida pela Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB 9.394/96 avos. Sua oferta deve ser efetivada visando atender suas funções e objetivos específicos, sem deixar de assegurar formação integral a todos os estudantes, seguindo os princípios apontados pela UNESCO para a educação ao longo da vida. O processo formativo do estudante desta modalidade não deve ser um recorte do ensino médio regular, mas sim contemplar, de fato, as necessidades de um público heterogêneo, que apresenta diversidade de idade e origem, ritmos diferentes de aprendizagem, além da pluralidade de crenças e valores. São jovens e adultos, que em geral, já experimentam diversos papéis sociais no cotidiano, com experiências e responsabilidades no âmbito do trabalho, na esfera familiar e em grupos sociais. Trazem vivências importantes e já construíram outros conhecimentos que precisam ser considerados no processo educacional. Faz-se necessário oferecer um modelo pedagógico próprio a partir dos princípios da andragogia, entendida como a ciência de orientar o adulto a aprender, propondo práticas educacionais apropriadas com abordagens metodológicas ativas contextualizadas, cuidadosamente pensadas e preparadas para este público.
Metodologias de ensino adequadas animam, estimulam, encorajam o estudante e ajudam na diminuição da evasão escolar. Atividades criativas que conectem disciplinas, ultrapassando a visão fragmentada do conhecimento, e assegurem intervenções interdisciplinares permitem fomentar um ambiente de aprendizado permanente e de qualidade para todos. Procedimentos como trabalho sistematizado e interdisciplinar com leituras diversas, envolvimento do estudante na escolha das atividades, valorização da cultura e do contexto local referenciados na cultura global, e consideração dos interesses, da realidade e dos projetos pessoais e sociais do estudante são outras possibilidades que enriquecem a aprendizagem. É necessário considerar que muitos estudantes dessa modalidade são trabalhadores, as atividades devem fazer conexão com o eixo, mundo do trabalho, possibilitando ao indivíduo reconstruir a sua aprendizagem, partindo de sua vivência cotidiana para construir e sistematizar os conhecimentos científicos. A organização curricular no ensino médio. A principal característica da etapa final da educação básica é a flexibilização curricular, tendo como objetivo consolidar, aprofundar e ampliar a formação integral do estudante. A finalidade é desenvolver o conjunto de competências e habilidades, propiciando protagonismo ao jovem e maior autonomia e assertividade nas suas escolhas, por meio do desenvolvimento do projeto de vida em consonância com os princípios da justiça, da ética e da cidadania. A Lei Federal 13.415, 2017 substitui o modelo único de currículo para a etapa do ensino médio por um modelo diversificado e flexível. Esta etapa será composta pela formação geral básica, comum a todos os estudantes, com carga horária máxima de 1.800 horas, e por itinerários formativos, parte diversificada e flexível, com carga mínima de 1.200 horas. Formação geral básica. A formação geral básica deverá garantir a todos os estudantes desta etapa de escolarização as aprendizagens essenciais definidas pela BNCC, organizadas por áreas do conhecimento, conforme estabelecido no artigo 35A da LDB. Para cada área são definidas competências específicas articuladas às competências das áreas da etapa do ensino fundamental com adequações às especificidades do ensino médio. Áreas do conhecimento. Procurando atender a todas as demandas de formação na etapa do ensino médio, existe a necessidade de reorganizar o currículo vigente para essa etapa da educação básica. A nova estrutura do ensino médio organiza os componentes curriculares por áreas do conhecimento. Como consta no parecer CNE/CP número 11/2009 essa organização não exclui os componentes e suas especificidades e saberes próprios, e sim fortalece as relações, a contextualização, a apreensão e a intervenção na realidade por meio do trabalho em conjunto dos professores, que planejam e executam os planos de ensino. Segundo esses termos, as áreas do conhecimento têm por finalidade integrar os componentes curriculares, com o objetivo de contribuir para a compreensão da complexa realidade e para que o estudante possa atuar sobre ela, com a garantia dos conhecimentos básicos desses mesmos componentes. As áreas do conhecimento e seus respectivos componentes curriculares são os seguintes: linguagens e suas tecnologias, arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. Matemática e suas tecnologias, matemática. Ciências da natureza e suas tecnologias, biologia, física e química. Ciências humanas e sociais aplicadas, filosofia, geografia, história e sociologia. O currículo paulista define competências específicas para cada área do conhecimento, conforme a BNCC apresenta em seu documento normativo, atendendo às especificidades de formação do estudante desta etapa da educação básica. Relacionadas às competências específicas de cada área do conhecimento, são descritas as respectivas habilidades a serem desenvolvidas ao longo dos 3 anos, além das habilidades específicas de língua portuguesa e matemática, componentes obrigatórios nos 3 anos do ensino médio. Tais competências e habilidades procuram garantir as aprendizagens essenciais que constituem a formação. O currículo paulista apresenta seus organizadores curriculares estruturados por área do conhecimento, contemplando suas competências específicas, habilidades, campos de atuação,
unidade temática, categoria, bem como os objetos de conhecimento que, entre outros, deverão ser trabalhados ao longo dos 3 anos da etapa do ensino médio. Cada habilidade é identificada por um código alfanumérico, cuja composição é a seguinte. O código é M13LGG103, por exemplo, refere-se à terceira habilidade proposta na área de linguagens e suas tecnologias relacionada à competência específica 1, que pode ser desenvolvida em qualquer série do ensino médio, conforme definições curriculares. Para as habilidades que foram desmembradas inclui-se uma letra no final do código, por exemplo, é M13LGG103A e é M13LGG103B, o que significa que a habilidade 3, da competência 1, foi desmembrada em 2 habilidades, A e B. A organização das habilidades vinculadas às competências específicas da área tem como objetivo definir claramente as aprendizagens essenciais a serem garantidas a todos os estudantes.